alceno pode ser identificado a partir dos produtos formados em sua reação de oxidação enérgica. Em um experimento, verificou-se que a reação de oxidação de 3,5 gramas de um alceno produziu uma cetona e 1,4 litros de CO2 medidos na CNTP. Escreva a fórmula molecular e o nome oficial desse alceno. Então, uma questão de reações orgânicas, dificinha, porque a gente tinha que lembrar tanto o conceito de reação orgânica, lembrar da oxidação enérgica de alcenos e ainda fazer um cálculo estequiométrico aqui. Então, veja só, ele me diz que é um alceno, tá? E alceno é todo hidrocarboneto que contém ligação dupla entre carbonos. Aí ele me disse o seguinte, que esse alceno sofreu uma oxidação enérgica. E aí tem uma coisa importante aqui que era bom você saber. Quando um alceno sofre uma oxidação enérgica, ele forma dois produtos. Isso quer dizer que vai acontecer uma quebra aqui, olha, nessa ligação dupla. E aí os dois produtos serão formados a partir daquela quebra. O que podem ser esses dois produtos? Ou podem ser dois ácidos carboxílicos, ou duas cetonas, ou um ácido carboxílico e uma cetona. Ou ainda um ácido carboxílico, CO2 e água, uma cetona, CO2 e água. Isso vai depender dos fragmentos. Como assim? Ele me disse que produziu uma cetona. O que isso quer dizer? A parte esquerda dessa cadeia aqui, olha, eu estou escolhendo a esquerda, podia ser a direita. Eu já estou afirmando que tem um carbono para cá e tem um carbono para baixo. Pelo menos, né, um carbono para a esquerda e um para baixo. Por que eu estou afirmando isso? Perceba que quando a gente quebrar aquela ligação dupla, os dois fragmentos, os carbonos onde a ligação foi quebrada, vão ser esse e aquele ali da direita. Certo? Sendo que, se vai ser cetona ou ácido carboxílico, depende do fragmento. E por que eu já afirmei que tem que ter um carbono para a esquerda e um para a direita? Perceba que quando eu quebrar aquela ligação dupla, esse carbono da esquerda aqui que está marcado, ele está no meio de dois outros carbonos. E aí isso me garante que o produto da oxidação vai ser uma cetona. Se, por exemplo, não existisse esse carbono aqui para baixo, por exemplo, aí esse carbono que está marcado seria um carbono de ponta. Né? Na hora que quebrar essa ligação dupla, ele estaria numa ponta. E isso me indica, então, que é um ácido carboxílico, o produto. Aqui na direita, se tivesse, né, mais um carbono para a direita e um para baixo, aí seria uma cetona. Se tivessem mais carbonos para cá, seria um ácido carboxílico. Porém, como é um único carbono, então vai formar CO2 e água. Então, num primeiro momento, eu sei mais ou menos isso daqui. Que tem pelo menos mais um carbono para a esquerda e um para baixo, e para a direita só tem um carbono, e vou colocar aqui 2 hidrogênios, né? Isso eu tenho certeza. Agora eu não sei se tem mais carbonos para cá ou mais aqui para baixo. A oxidação enérgica deste alceno vai produzir uma cetona. Olha lá o fragmento da esquerda, ó. C, C, uma dupla O aqui. E aí, de novo, né, eu não sei quantos carbonos tem mais para cá ou para baixo. Vai produzir também CO2 e agora nós vamos entrar na parte estequiométrica para a gente adivinhar isso daqui. Como assim na parte estequiométrica? Perceba que a oxidação de 1 mol, tá, desse alceno produz 1 mol de uma cetona, 1 mol de CO2 e 1 mol de água. E aí ele me disse, foi produzido 1,4 litros de CO2 medidos na CNTP. Então, olha só como que ficou fácil. Eu posso descobrir aqui, por exemplo, vamos fazer um cálculo de CNTP primeiro. O que eu sei sobre a CNTP? Eu sei que 1 mol de qualquer gás, inclusive o CO2, ocupa um volume de 22,4 litros. Se foi produzido
1,4 litros de CO2, isso corresponde a quantos mols de gás carbônico? E aí, vou fazer essa continha aqui, olha, é 1,4 dividido por 22,4, isso dá 0,0625 mols de CO2. Ou seja, se a produção de 1 mol de CO2 depende da reação de oxidação enérgica de 1 mol desse alceno, se foi produzido 0,0625 mols de CO2, é porque reagiram 0,0625 mols do alceno. Estamos chegando lá. Ele me disse que essa reação, essa produção de 1,4 litros de CO2 foi a partir de 3,5 gramas de um alceno. Ou seja, eu acabei de descobrir então o seguinte, que 0,0625 mols desse alceno tem uma massa de 3,25 gramas. E agora? Agora eu consigo descobrir qual é a massa de 1 mol do alceno. E para fazer isso, 3,25 dividido por 3,25 não, né, amigão? 3,5. Então, 3,5 dividido por 0,0625, esse x dá 56 gramas por mol. Acabei de achar a massa molar do meu alceno. E lembrando, qual que é a fórmula mesmo, aquela para a gente guardar, qual que é a fórmula geral de um alcano, de um alceno, de um alcino? O alceno, a fórmula dele é CnH2n, sendo N a quantidade de carbonos, né? Isso quer dizer que, dependendo de quantos carbonos estiverem na fórmula, eu vou ter o dobro de hidrogênios. E aí, o que a gente pode fazer? Pô, vamos testar. Vamos supor que tem 4 carbonos na fórmula. Então, se tiver 4 carbonos, a fórmula dele seria C4H8. Aí vamos ver se a fórmula dá C4H8. Então, a massa do carbono é 12, do hidrogênio é 1. 12 vezes 4 dá 48, mais 8, 56. Meu Deus, que coincidência. A gente podia ter feito com 3 carbonos, né? Então, se fosse com 3 carbonos, seria C3H6. Aí 12 vezes 3 dá 36, mais 6 dos hidrogênios daria 42. Olha, não bateu. Então, a gente iria testando até dar. Acabei de descobrir, então, que esse alceno apresenta a fórmula C4H8. De modo que ele deve ter pelo menos não, né? Somente 4 carbonos. Ou seja, é esse cara aqui, não tem mais nada para cá, nem mais nada. Tem apenas hidrogênios. Então eu vou fazer o desenho aqui, olha, tá bem bagunçado agora. 1, 2, 3 carbonos. Aqui tem uma dupla e aqui tem um carbono, um CH3 aqui para baixo. Tem 3 hidrogênios ali para a esquerda e 2 hidrogênios nesse daqui. Qual é o nome deste alceno? Aqui está a minha cadeia principal. Eu numero pela ponta perto da dupla. 1, 2, 3. No carbono 2 tem uma ramificação, mas por ter 3 carbonos apenas na cadeia principal, eu não preciso indicar que a ramificação está no carbono 2 e a insaturação está no carbono 1. Como tem apenas 3 carbonos, eu não preciso falar que está no carbono 1. Então, esse é o metilpropeno. Questão trabalhosa, né? Um monte de conceito a gente precisou relembrar para fazer ela.